O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez já agradecendo a sua audiência aqui no programa Estação Saúde e convidando você para junto conosco hoje, assistir ao programa com um tema muito interessante e inovador aqui na nossa região, que é a questão da imunoterapia. Eu estou recebendo aqui no estúdio a oncologista, a doutora Fernanda Daltoé. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Estação Saúde. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui de novo com vocês para falar sobre o que a gente faz todo dia, né? Certo, doutora. Em relação a esse novo tratamento, que eu não sei também se é tão novo, se a doutora quiser colocar um pouquinho sobre como é que ele funciona, O que seria esse tratamento da imunoterapia? Na verdade, só para contextualizar um pouco, a imunoterapia é uma estratégia, não é tão nova assim, mas os tratamentos bons e que realmente estão dando resultados são tratamentos muito novos e há muito pouco tempo aprovados no Brasil. É uma estratégia no qual tu dá a medicação para o paciente para estimular o sistema imune a reconhecer a célula de câncer como uma célula ruim, uma célula que não deveria estar ali. E desse jeito, então, mata a célula de câncer. Mais ou menos isso. É como se a gente desse uma medicação que tirasse a venda dos olhos do sistema imune para reconhecer a célula de câncer como uma célula que não devia estar ali, como um vírus ou uma bactéria, por exemplo. E a imunoterapia age nesse sentido, diferente da quimioterapia que ataca diretamente, a medicação ataca diretamente a célula de câncer, Fazendo, claro, muitos efeitos colaterais indesejáveis. Certo, doutora. E o que muda em relação com o surgimento dessa questão da imunoterapia ou o fato de trazer essa técnica para cá? O que muda no tratamento contra o câncer para os nossos pacientes aqui da região? Bom, é importante ressaltar que a imunoterapia ela não está aprovada para todos os tipos de câncer ainda. Existe estudo em basicamente todo tipo de câncer hoje, mas estudos ainda em andamento. No Brasil está aprovada para 3 indicações, que é o melanoma, que para todo tipo de melanoma metastático, Quando a gente fala em imunoterapia, a gente sempre fala num cenário metastático, no qual a doença já espalhou, então já está aprovado para o melanoma metastático. Pulmão para a segunda linha, Ou seja, o paciente já deve ter passado por tratamento anterior com quimioterapia. E rim, segunda linha também. E agora, mais recentemente, há mais ou menos um mês, foi aprovado para pulmão em primeira linha, mas o tumor tem que ter certas características para que possa ser indicado em primeira linha, não é para qualquer tipo de pulmão também. Há uma progressão para que, com o passar do tempo, outros tipos de câncer vão conseguir ser tratados com a imuno ou não? Com certeza. Nos Estados Unidos já tem mais 2 aprovações, além dos cânceres hematológicos, que não é muito o que a gente trabalha, mas nos Estados Unidos já tem aprovação para câncer de cabeça e pescoço, desde língua até traqueia, enfim, e para câncer de bexiga. Então a gente acredita que muito provavelmente esses também vão ser aprovados pela Anvisa aqui no Brasil. Ah, que legal. Quem que já pode recorrer a esse tipo de tratamento, Só para reforçar o que a doutora já colocou. Infelizmente, esse tipo de tratamento ele ainda não está disponível no SUS, pelo preço alto, Mas em todos os convênios, e na própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ele já está disponível. Os pacientes com melanoma metastático, os pacientes que têm câncer de pulmão a partir da segunda linha, ou seja, eles têm que ter progredido ou tido muita toxicidade ao tratamento anterior com quimioterapia ou com alguma terapia-alvo, conforme a gente falou na outra entrevista, e para câncer de rim que também tenha progredido a uma terapia anterior. Certo. Doutora, o que representa para Tubarão e região, Hoje nessa questão da oncologia, acho que Criciúma é referência pelo tratamento a nível SUS, Se eu estiver errada, a doutora pode me... Eu não tenho tanto conhecimento de como funciona o SUS aqui na cidade de Tubarão, porque aqui eu trabalho apenas com convênio, que é no Hospital Socimed. Mas Criciúma abrange uma região maior de tratamento SUS. Para a nossa região como um todo, Não sei se essa questão da imunoterapia também já está sendo utilizada lá ou somente aqui. Já está sendo utilizada, não, em todas as regiões. Inclusive, o que a gente
está fazendo para ter a oportunidade, porque os tratamentos, às vezes, eles são muito mais interessantes e tem muito mais... tem uma resposta muito melhor, então a gente tem pedido judicialmente. Claro que pedir judicialmente demora um pouco mais, às vezes o paciente não chega até a oportunidade de usar o tratamento, né? Ou ter que ser exposto a algum tratamento um pouco mais tóxico, mas judicialmente a gente também está conseguindo utilizar no SUS. Já no convênio, a gente não está tendo dificuldade para pedir para nenhuma das indicações, né? Para as quais elas já estão aprovadas, e a gente tem tido respostas bem interessantes, principalmente no sentido de que o tumor é uma porcentagem que ainda não é a porcentagem ideal, claro que a gente gostaria de 95% das pessoas terem essa resposta, mas cerca de 30% dos pacientes que respondem à imunoterapia, eles ficam livres de doença ou com a doença sob controle, sem crescer, né? Tem uma resposta à doença sem crescer, a doença estável, né? Então, isso a longo prazo, os estudos mais antigos dos Estados Unidos, que estão em andamento há 8 a 10 anos, existem pacientes que ainda estão sem evidência de doença ou com doença estável, então a gente está começando a falar em cura de câncer metastático, que é uma coisa que há muito pouco tempo atrás a gente não tinha nem essa noção, para a gente era uma coisa impossível, e hoje a gente está começando a falar de cura de câncer metastático. Puxa, que avanço maravilhoso, né? O programa está ótimo, mas a gente precisa ir para um breve intervalo. Fica ligadinho aí com a gente que a gente já volta.